O que você está prestes a ver é um ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos em julho de 2023, testemunhando sob juramento sobre a interação do governo dos Estados Unidos com aeronaves extraterrestres não identificadas e seus pilotos incomuns. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Não, seus ouvidos não estão te enganando. O oficial da Força Aérea dos Estados Unidos e funcionário de inteligência David Grush, entre outros funcionários do governo, afirmam genuinamente que não estamos sozinhos no universo e que, na verdade, o governo dos Estados Unidos tem mantido o mundo no escuro sobre descobertas realmente incríveis por anos. Será que extraterrestres realmente têm nos visitado e até mesmo nos espionado por décadas? Hoje vamos explorar essa pergunta, desde misteriosas fotografias de objetos voadores inexplicáveis, até relatórios oficiais do governo e uma possível entrevista com um ser alienígena. Aqui estão algumas das melhores evidências que temos provando a existência de alienígenas. Essa primeira história foi corroborada por vários militares altamente confiáveis, e é provavelmente a prova mais impressionante da visita de vida ou tecnologia extraterrestre à Terra. Por isso eu vou explicá-la detalhadamente primeiro. Até temos imagens para comprovar. A história é a seguinte: um grupo de ataque naval liderado pelo porta-aviões dos Estados Unidos USS Nimitz estava conduzindo exercícios pré-desdobramento ao largo da costa noroeste do México no final de 2004. Em 10 de novembro, o USS Princeton detectou sinais de radar incomuns perto da ilha de San Clemente. Esses sinais não se assemelhavam a nenhuma aeronave conhecida e apareciam aleatoriamente em grupos de 5 a 10 de cada vez. O operador sênior do sistema de radar tinha quase 2 décadas de experiência com esses sistemas e era um especialista nesse sistema específico na época do incidente. Então ele ficou intrigado sobre o que estava acontecendo. Suspeitando de uma falha, o radar SPY-1 recém-atualizado foi desligado e recalibrado. Para surpresa de todos, isso apenas fez com que as trilhas de radar ficassem ainda mais fortes. Eles observaram em primeira mão como os alvos realizavam proezas que desafiavam a física. Por exemplo, os objetos se moviam rápido demais para serem pássaros e devagar demais para serem aeronaves convencionais. E em alguns casos, desciam do espaço até o nível do mar em segundos. Imagina cair em altitude de mais de 20 mil metros em questão de segundos. Isso sim que é uma turbulência. Em seguida, os objetos ficaram ao redor por horas. Essas observações foram testemunhadas por vários dias. Sempre que ocorriam, a tripulação via esses pequenos pontos se movendo de maneira irregular, por meio de binóculos de alta potência a bordo. Então, na manhã de 14 de novembro, aconteceu algo extraordinário. O esquadrão de caças de ataque 41 decolou do porta-aviões em uma operação de treinamento normal, quando, de repente, essas trilhas de radar misteriosas foram vistas de novo. O tenente Douglas Kurth recebeu a ordem de investigar o alvo desconhecido que se aproximava do sul. Ao se aproximar das coordenadas, ele viu uma grande perturbação na água e afirma ter visto algo submerso logo abaixo da superfície. Ele disse que lembrava um submarino ou navio logo abaixo da superfície do oceano. O grupo de ataque de navios incluía o submarino USS Louisville, um submarino nuclear que estava nas proximidades e que poderia ter sido a razão para a turbulência na água, mas o que foi testemunhado depois descarta essa ideia. Kurth foi acompanhado por outros 2 jatos de combate, cada um contendo 2 pessoas, sendo o líder pilotado pelo comandante David Fravor. Fravor também afirmou ter visto a perturbação no oceano e descreveu seu tamanho como algo muito maior que um submarino. Enquanto Kurth voava para o Nimitz, o comandante Fravor e seu companheiro de esquadrão decidiram dar uma olhada mais de perto. Agora eu vou mostrar o vídeo do comandante Fravor explicando seu encontro com as suas próprias palavras diante do Congresso, com uma animação da história enquanto ele fala. We arrived at the location at approximately 20,000 feet and the controller called merge plot, which means that our radar blip was now in the same resolution cell as the contact. As we looked around, we noticed that we saw some whitewater off our right side. It's important to note that the weather on this day was as close to perfect as you could ask for off the coast of San Diego. Clear skies, light winds, calm seas, no whitecaps from waves. So the whitewater stood out in the large blue ocean. All 4 of us, because we were in F-18Fs, so we had pilots and Wizzo in the back seat, looked down and saw a white tic-tac object with a longitudinal axis pointing north-south and moving very abruptly over the water like a ping-pong ball. There were no rotors, no rotor wash, or any sign of visible control surfaces like wings.
As we started clockwise towards the object, my Wizzo and I decided to go down and take a closer look with the other aircraft staying in high cover to observe both us and the Tic Tac. We proceeded around the circle about 90 degrees from the start of our descent, and the object suddenly shifted its longitudinal axis, aligned it with my aircraft, and began to climb. We continued down another 270 degrees, nose low, where the Tic Tac, or we considered 270 degrees to where, and we went nose low to where the Tic Tac would have been. Our altitude at this point was about 15,000 feet, and the Tic Tac was about 12,000. As we pulled nose onto the object, within about a half mile of it, it rapidly accelerated in front of us and disappeared. Our wingmen, roughly 8,000 feet above us, lost contact also. We immediately turned back to see where the whitewater was at, and it was gone also. So as we started to turn back towards the east, the controller came up and said, "Sir, you're not going to believe this, but that thing is at your cap point, roughly 60 miles away in less than a minute. You can calculate the speed." We returned to Nimitz. We were taking off our gear. We were talking to one of my crews that was getting ready to launch. We mentioned it to him, and they went out and luckily got the video that you see, that 90-second video. À medida que o grupo do comandante Fravor retornava ao porta-aviões, ele informou a próxima tripulação que estava partindo e disse a eles para ficarem atentos. A equipe que estava saindo estava equipada com um sistema avançado de câmera infravermelho, controlado pelo operador do sistema de armas sentado atrás do piloto, que era Chad Underwood. Agora, olha o nome desse cara, Chad Underwood. Com certeza o cara mais descolado da faculdade. Bom, minutos após a partida, Underwood travou em algo em seu radar a algumas dezenas de quilômetros de distância. Ele disse: "A parte que chamou nossa atenção foi como o objeto não estava se comportando dentro das leis normais da física." Agora vamos ver o vídeo que supostamente gravou a nave. Como você pode ver, a versão em preto e branco do vídeo está em infravermelho, e Underwood muda para a luz visível, revelando o objeto oval borrado ao longe. Ele então volta para infravermelho e ajusta o zoom várias vezes. De repente, o OVNI desaparece do lado da tela. Infelizmente, o alvo estava muito longe para ser visto a olho nu, e nem Underwood nem seu piloto fizeram contato visual. Depois do encontro deles, o grupo de ataque naval continuou detectando trilhas de radar anômalas por pelo menos mais 2 dias. Céticos tentaram explicar as imagens como sendo de algum tipo de avião, mas os aviões não conseguem se mover pelo céu como se a gravidade não existisse. E embora os relatos das testemunhas sejam tão extraordinários que você pode pensar que são inventados, considere que dezenas de militares de alta patente e altamente confiáveis corroboraram as histórias. O comandante Fravor, juntamente com outras testemunhas, afirmou ter visto uma versão estendida do vídeo em uma resolução mais alta, mas nunca foi divulgado. Todas as imagens dos eventos foram supostamente apagadas na noite do dia em que foram registradas. Várias testemunhas em ambos os navios do grupo de ataque também afirmam ter visto 2 homens chegarem de helicóptero para coletarem os dados relevantes antes de apagar todas as fitas e discos rígidos. As testemunhas disseram que nunca viram nada parecido antes. Potencialmente, isso poderia ser uma evidência de algum tipo de encobrimento. Talvez o governo esteja ciente da existência de vida ou tecnologia alienígena, mas não queira que todos nós estejamos cientes deles por alguma razão. Talvez o governo presuma que haveria uma histeria em massa que eles gostariam de evitar, ou talvez estejam mantendo isso em segredo para os adversários ficarem no escuro. Também pode ser o caso de que essas observações são apenas de tecnologia militar ultrassecreta, como drones ou aeronaves, que o governo está tomando medidas ativas para manter sob sigilo. Sabemos que estão desenvolvendo tecnologia incrível, mas com certeza esses tic-tacs que desafiam a gravidade são um passo meio longo demais. Só nos resta imaginar o que as tripulações viram naquele dia, mas a minha mente consegue devagar. Tudo que a gente sabe é que o comandante Fravor estimou que a nave tinha aproximadamente 12 a 15 metros de comprimento e que parecia um tic-tac. Os tic-tacs eram opacos, parecendo um pouco com os típicos OVNIs com os quais a gente está acostumados, ou eles tinham cockpits com pilotos alienígenas que controlavam a nave, partindo logo após a sua operação frustrada. Infelizmente, a gente nunca vai saber, mas o que sabemos é que isso não foi um incidente isolado, como eu vou explicar mais tarde. Os segredos da Área 51. A Área 51, o centro de praticamente todas as conspirações alienígenas, com rumores constantes de pesquisas extraterrestres acontecendo nesse local secreto de desenvolvimento e teste militar. Você tem que se perguntar se há alguma verdade neles. Se você perguntar a Bob Lazar, a resposta vai ser um sonoro sim. Bob afirmou ter sido contratado para trabalhar na Área 51 no final dos anos 1980 por um motivo surpreendente: reverter a engenharia de espaçonaves alienígenas.
Lazar afirmou, já em 1997, que a nave que ele estava revertendo era movida por um reator de antimatéria alimentado por uma forma estável do elemento 115, que não seria oficialmente criado por nossos cientistas da Terra até 2003, e ainda temos dificuldade em estabilizá-lo. Lazar disse que o reator que ele estudou tinha no topo uma esfera do tamanho de uma bola de basquete, que emitia um campo de força capaz de repelir a carne humana. Ele explicou que a nave era dividida em 2 níveis principais. O reator estava posicionado no centro do nível superior, com uma antena se estendendo até o topo, cercada por 3 amplificadores de gravidade. Ele disse que eles funcionavam como um guia para a onda gravitacional que formava um coração ao redor de toda a nave, estreitando na parte inferior. Estes estavam conectados a emissores de gravidade no nível inferior, que podem girar 180 graus para produzir uma onda antigravitacional, e que a nave então viajaria de barriga para cima nesse campo de distorção. Basicamente, de acordo com Bob, os discos voadores voam de lado em vez de verticalmente, com motores ajustáveis permitindo que a nave se mova em qualquer direção. Além disso, Bob também afirmou ter lido documentos de briefing descrevendo o envolvimento histórico da Terra nos últimos 10 mil anos com seres extraterrestres, descritos como os típicos alienígenas cinzas do tamanho de uma criança, dos quais ele viu cadáveres de tamanho semelhante. Até hoje, todas as organizações onde Bob afirma ter trabalhado ou estudado negam veementemente que ele esteve lá. Mas George Knapp, um jornalista americano que investigou as alegações de Bob, disse que Bob demonstrou um conhecimento das instalações que só seria adquirido por alguém que esteve lá. Claro, alguns afirmam que tudo faz parte de uma tentativa de acobertar as coisas. Muitos até sugerem que ele é um técnico um tanto inexperiente, mas o cara construiu um carro a jato por diversão e foi destaque em vários jornais por suas criações. Então ele é claramente um engenheiro distinto. Bob até afirmou que usava um scanner biométrico específico na base que media o comprimento dos ossos da sua mão para autorizar o acesso à base. O governo negou isso a princípio, mas décadas depois, o Departamento de Defesa admitiu que realmente o usavam na Área 51 nos anos 80 para o programa Stealth Fighter, e Bob confirmou que o que desclassificaram correspondia ao que ele usava. Em qualquer momento, uma dessas organizações poderia simplesmente dizer que sim, Bob Lazar trabalhou para eles, e eles lamentam profundamente ouvir falar do seu estado mental degenerado ou algo do tipo. Mas não, eles ainda insistem que não sabem quem ele é apesar de tudo isso. Por quê? Não dá pra dizer que a gente sabe que ele tá falando toda a verdade, mas tem muitas coincidências sombrias aqui pra qualquer pessoa ficar confortavelmente cética. Então, tem alguma verdade nas alegações de Bob? Bom, ele manteve a mesma história por mais de 30 anos e passou em testes de detector de mentiras sobre o assunto. Então, talvez, vale a pena observar que o cara foi condenado por vários crimes desde o seu depoimento, o que seus críticos usaram pra desacreditar sua história. Mas quem sabe Bob estava dizendo a verdade. Bom, alguns dos avistamentos que estão por vir podem fazer você pensar que ele tá falando a verdade. Lembra quando eu disse que o vídeo do Tic Tac não foi um incidente isolado? Uma situação semelhante foi filmada na costa sudeste dos Estados Unidos no início de 2015. Aqueles que gravaram ainda não se apresentaram, mas alguns colegas de tripulação e pilotos forneceram parte da história, que é assim: cerca de 10 anos depois dos avistamentos iniciais do Tic Tac no verão de 2004, um grupo de ataque naval liderado pelo porta-aviões USS Theodore Roosevelt conduziu exercícios de treinamento em algum lugar ao largo da costa da Virgínia. O encontro foi surpreendentemente semelhante ao que foi explicado antes. Trilhas de radar anômalas foram detectadas e inicialmente descartadas. Objetos hipersônicos desafiadores da gravidade estavam sendo detectados desafiando as leis da física. Depois de verificar todo o equipamento, eles tinham certeza de que o que estavam vendo tinha que ser real. As primeiras interceptações foram inicialmente mal sucedidas, até que um dia, 2 jatos a poucas dezenas de metros um do outro evitaram por pouco uma colisão no ar quando algo voou diretamente entre eles. Embora os pilotos em si não tenham se apresentado, o tenente Ryan Graves, piloto de F-18, falou com um dos pilotos que pousou e disse que a experiência os assustou visualmente. E foi isso aqui que ele falou sobre o encontro na audiência UAP no Congresso. During a training mission in Warning Area Whiskey 72, 10 miles off the coast of Virginia Beach, 2 F-18 Super Hornets were split by a UAP. The object, described as a dark gray or a black cube inside of a clear sphere, came within 50 feet of the lead aircraft and was estimated to be 5 to 15 feet in diameter. The mission commander terminated the flight immediately and returned to base. Our squadron submitted a safety report, but there was no official acknowledgement of the incident and no further mechanism to report the sightings. Soon, these encounters became so frequent that aircrew would discuss the risk of UAP as part of their regular pre-flight briefs.
Dessa vez, a nave foi descrita como um cubo envolto por uma esfera translúcida. Obviamente, os dois pilotos devem ter ficado incrivelmente assustados, então é difícil entender exatamente o que eles viram em tão pouco tempo, mas eu criei algumas imagens da nave para entretenimento e incluí os pequenos alienígenas só pela diversão. Ele não mencionou que os viu, mas eu gosto de pensar que eles estavam lá. De qualquer forma, o tenente Ryan Graves disse que isso não foi um incidente isolado e que coisas semelhantes foram vistas por dezenas de pilotos por vários meses e que os objetos avistados podiam permanecer no ar por até 12 horas de cada vez. Alguns meses depois, em 2015, quando o USS Theodore Roosevelt estava perto da costa da Flórida, durante um incidente separado, os pilotos registraram um outro vídeo que chocou todos os envolvidos. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's a... Look at that thing. It's rotating. O interessante sobre esse vídeo é que a nave capturada parece girar e voar de maneira um tanto semelhante à descrita por Bob Lazar, de lado. A nave até tem uma forma parecida com um coração, que se assemelha à forma como Lazar afirmou que as naves que ele reverteu à engenharia distorciam a gravidade ao redor delas. Mas alguns desmascaradores afirmam que a rotação vista no vídeo é uma ilusão de ótica, causada pelo mecanismo de desrotação da câmera. Dito isso, os dois pilotos não reconheceram isso como rotação de imagem. Certamente, se alguém pudesse perceber a rotação de imagem, seriam aqueles que saberiam como ela se comporta. Os dois pilotos acreditam que a nave realmente girou. Até Jeremy Corbell, um engenheiro e especialista em sistemas de câmera ATF-LIRE, explicou que não é uma ilusão de ótica. Além disso, se fosse uma ilusão de ótica, isso não explicaria o que os pilotos comentaram no vídeo seguinte. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Parece que nada explicou ainda como uma frota inteira poderia viajar lateralmente com essa velocidade. Dito isso, é interessante ouvir sobre o homem responsável por tornar esses vídeos públicos, Luiz Elizondo. Ele era o chefe de um esforço secreto financiado pelo governo para investigar avistamentos de OVNIs, conhecido como o Programa de Identificação de Ameaças Aeroespaciais Avançadas. No final de 2017, ele ficou tão desiludido com os esforços do governo que decidiu renunciar. Ele afirmou que certos indivíduos dentro do governo são firmemente contra a pesquisa de OVNIs e que o governo não está preocupado com algo que poderia afetar a segurança nacional. De fato, muitos militares afirmam que esses avistamentos são comuns, mas subnotificados, porque os indivíduos temem por suas carreiras se falarem e correrem o risco de parecerem teóricos da conspiração à custa de se promoverem. Certamente há um estigma em torno do tema dos OVNIs, o que é precisamente a razão pela qual o governo agora usa a sigla UAP, que significa Fenômenos Anômalos Não Identificados, em vez de OVNI, para evitar associação indesejada com alienígenas, espaçonaves e exames em humanos. O tenente Ryan Graves resume perfeitamente o sentimento em torno dos avistamentos de OVNIs entre o governo dos Estados Unidos durante o seu discurso ao Congresso. My name is Ryan Fobbs Graves, and I'm a former F-18 pilot with a decade of service in the U.S. Navy, including 2 deployments in Operation Enduring Freedom and Operation Inherent Resolve. I have experienced advanced UAP firsthand, and I'm here to voice the concerns of more than 30 commercial aircrew and military veterans who have confided their similar encounters with me. Today, I would like to highlight 3 critical issues that demand our action. As we convene here, UAP are in our airspace, but they are grossly underreported. These sightings are not rare or isolated, they are routine. Military aircrew and commercial pilots, trained observers whose lives depend on accurate identification, are frequently witnessing these phenomena. The stigma attached to UAP is real and powerful and challenges national security. It silences commercial pilots who fear professional repercussions, discourages witnesses, and is only compounded by recent government claims questioning the credibility of eyewitness testimony. Parts of our government are aware of more about UAP than they let on, but excessive classification practices keep crucial information hidden. Since 2021, all UAP videos are classified as secret or above. This level of secrecy not only impedes our understanding, but fuels speculation and mistrust.
Na verdade, em 2021, o escritório do Diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos divulgou um relatório preliminar sobre UAPs, e as descobertas oficiais são de dar frio na espinha. O relatório analisou evidências coletadas nos últimos 20 anos a partir de relatos da Marinha dos Estados Unidos e concluiu que basicamente não tinham ideia do que eram os UAPs. Os UAPs conseguiam quebrar a barreira do som sem produzir um estrondo sônico, se mover sem meios discerníveis de propulsão e viajar com tanta velocidade e manobrabilidade que normalmente destruiriam qualquer nave. O relatório admitiu que as gravações de UAP eram muito provavelmente objetos físicos e representavam um possível problema de segurança que poderia ser uma ameaça. Esses indivíduos são alguns dos testemunhos mais confiáveis que se poderia esperar, e suas histórias coincidem. Eles foram acompanhados por outro denunciante na audiência do Congresso, cuja história talvez seja ainda mais perturbadora. Este é o ex-oficial de inteligência David Grush, que revelou algumas bombas. Ele não apenas afirmou que o governo dos Estados Unidos teve contato com espécies alienígenas, mas também que recuperaram espaçonaves caídas e os restos de pilotos não humanos. Para tornar as coisas ainda mais loucas, Grush também afirmou que os Estados Unidos encontraram raças alienígenas ativamente malévolas, o que significa que o país poderia estar em sério perigo. Mas se tudo isso for verdade, por que diabos a gente não ouviu falar de nada até agora? Bom, como você provavelmente imaginou, Grush culpou o governo por orquestrar um elaborado encobrimento. Não satisfeito em apenas nos enganar, ele afirmou que os agentes dos Estados Unidos ativamente visaram e foram atrás de pessoas que ameaçaram revelar esses segredos no passado. Então, se Grush algum dia desaparecer, eu acho que todo mundo sabe para onde vão apontar os dedos. E claro, o governo dos Estados Unidos respondeu exatamente como você esperaria, negando tudo. Em julho de 2023, durante a audiência no Congresso mencionada anteriormente, sob juramento, ele reiterou que havia um enorme encobrimento em andamento e que o governo dos Estados Unidos realmente havia recuperado restos não humanos. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. E até especificou mais sobre suas alegações de raças alienígenas representando uma ameaça. So, at one point you had said that there has been harmful activity or aggressive activity. Has any of the activity been aggressive, been hostile in your reports? I know of multiple colleagues of mine that got physically injured, and the activity. And I got by UAPs or by people within the federal government? Both. Okay. Infelizmente, Grush não pôde responder a muitas perguntas publicamente por motivos legais, mas mencionou que estava disposto a falar com congressistas em particular e revelar mais informações. Quem sabe quais segredos ele tem para compartilhar. O que você acha? Essa é a evidência mais plausível de vida alienígena até agora? Ou só mais alguém em busca dos seus 15 minutos de fama? Me fala o que você acha aí nos comentários. Agora, antes de seguir em frente, tem uma parte do depoimento do Sr. Grush que é particularmente impressionante. Vamos ouvir. At the time, due to my extensive executive level intelligence support duties, I was cleared to literally all relevant compartments and in a position of extreme trust, both in my military and civilian capacities. I was informed in the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program. Se isso for verdade, apoiaria as declarações feitas por Bob Lazar, bem como os outros denunciantes na audiência, juntamente com os milhares de incidentes diversos registrados ao longo das décadas. Vamos agora explorar algumas das avistagens mais credíveis que frequentemente passam despercebidas. Foo Fighters. Novembro de 1944, um avião de caça dos Estados Unidos rasgou os céus noturnos acima do Vale do Reno, na fronteira franco-alemã. Na penumbra, um tenente notou uma sequência de luzes sinistras brilhando ao longe, acreditando ser armas aéreas alemãs. Ele virou para lutar, mas as luzes desapareceram repentinamente, e isso foi apenas o começo de uma longa lista de avistamentos inexplicáveis. Outros pilotos da época relataram estranhos orbes luminosos, luzes piscantes e até mesmo objetos
objeto desconhecido voando bem ao lado deles. Eles passaram a chamar esses objetos misteriosos de Foo Fighters, inspirados numa famosa história em quadrinhos da época, chamada Smokey Stover. E sim, também tem uma banda com esse nome, mas eu duvido que o Dave Grohl tivesse por aí nos anos 40. Então, o que eram esses Foo Fighters? Bom, alguns acreditam que os soldados não viram nada e estavam sofrendo, na verdade, de fadiga de combate. Em outras palavras, o estresse e o trauma da guerra os afetaram tanto que começaram a ter alucinações, mas pessoas que os conheciam diziam que eles pareciam muito equilibrados. Outros sugerem a ideia de que os Foo Fighters eram, na verdade, aeronaves inimigas experimentais. Mas se essa fosse a resposta, a gente já não saberia a essa altura. De fato, muitas pessoas pensam que eles eram visitantes alienígenas, que vieram para observar e aprender sobre as aeronaves humanas. Se for o caso, por que a gente não vê OVNIs nos seguindo quando a gente sai de férias? Bom, pensa nisso. A Segunda Guerra Mundial foi o conflito mais destrutivo da história humana. Talvez os extraterrestres ouviram toda a comoção de uma galáxia distante e vieram descobrir o que estava acontecendo. Depois, ao ver como podemos ser estúpidos, eles desistiram e as avistagens pararam. Quem é que pode culpá-los, né? Mas não se preocupe, deixa o seu like e se inscreve no Fala Sério para receber todas as doses de conhecimento que você precisa para impressionar os alienígenas quando eles voltarem. Feito? Então, de volta ao vídeo. Recreio inesquecível. Crianças não são exatamente as fontes mais confiáveis. Tipo, elas dizem muitas coisas bestas, mas se todo um conjunto de crianças tiver exatamente a mesma história, e se todas elas insistirem que essa história é verdade por quase 30 anos depois, agora a coisa ficou séria. Em 1994, um grupo de crianças que frequentava a escola Ariel, perto de Rua, no Zimbábue, teve o dia mais agitado possível. E não era sexta-feira da pizza. Durante o recreio da manhã, nada menos que 62 alunos viram uma estranha nave em forma de disco pousar perto do pátio da escola. Curiosos, muitos deles foram investigar. De repente, as portas da nave se abriram e criaturas humanoides vestidas de preto saíram diante das crianças agora apavoradas. Então, as criaturas se aproximaram lentamente, mas parece que elas vieram em paz. Em vez de atacar, elas, presta atenção, transmitiram telepaticamente mensagens sobre a importância do ambientalismo na mente das crianças antes de partir abruptamente. Então tá, né? Embora nem todos os alunos tenham visto a nave naquele dia fatídico, muitas das crianças que viram têm insistido nos eventos desde então. Olhando com uma mente cética, é possível que tudo tenha sido apenas um caso de histeria coletiva, quando um grupo de pessoas sofre uma alucinação. A gente não tem certeza exatamente por que isso acontece, mas a ansiedade é considerada uma das causas. Apenas 2 dias antes do incidente, houve vários avistamentos de OVNIs em toda a África do Sul. Isso criou uma atmosfera de ansiedade que poderia ter se transformado em histeria, que as crianças manifestaram como um encontro extraterrestre próprio. Bom, eu não tô convencido. Alguns deles até desenharam imagens, e elas têm semelhanças impressionantes entre si. E será que as crianças iam mesmo pensar em incluir ambientalismo na história delas? Eu não tô dizendo que são aliens, mas definitivamente tem algo mais do que histeria acontecendo aqui. Me conta o que você acha aí nos comentários. A onda de OVNIs na Bélgica. Na Bélgica, em 1989, ocorreu uma série de avistamentos de OVNIs que marcariam o início de uma tremenda onda de encontros que chocou o mundo. Em uma noite fatídica de novembro, mais de 30 grupos diferentes de pessoas registraram ter visto algo estranho nos céus acima deles. Um objeto triangular estranho com 3 luzes brilhantes distintas debaixo dele. Assustador, né? Bom, pelos próximos 5 meses, ou algo assim, mais de 2.000 avistamentos adicionais foram relatados em todo o país. Caramba, é alien demais. Chegou uma hora em que o governo belga ficou cansado de ouvir esses relatos e, supondo que os Estados Unidos estivessem testando alguma aeronave nas proximidades, entrou em contato com eles para descobrir. Mas os americanos disseram a eles que nenhum teste desse tipo estava ocorrendo. Com um pouco para investigar, o governo belga viu apenas uma forma de se aprofundar na situação: se aproximar pessoalmente de uma das supostas naves. Então, quando os relatos de um avistamento chegaram em uma noite de março, jatos foram acionados e enviados para encontrar o visitante enigmático, mas de forma bem frustrante, os pilotos de caça não puderam ver o objeto em si, mas quase o pegaram no radar. O eco no radar começou a se mover sem sentido e a pular grandes distâncias, antes de acelerar muito além da capacidade de uma aeronave feita pelo homem e simplesmente sumir. Eu já ouvi isso antes. É estranhamente semelhante a outros avistamentos, né? Depois disso, os encontros diminuíram silenciosamente. Embora o governo belga tenha sido rápido em descartar toda a situação, eles não conseguiram fornecer explicações alternativas convincentes.
diferentes. É possível que a gravidade dos avistamentos iniciais tenha inspirado paranoia entre os cidadãos, tornando-os mais suscetíveis à ideia de ver a forma triangular no céu. Mas isso não explica um misterioso eco no radar. Eu acho que a resposta é óbvia. Eram só os aliens dando uma passadinha para aproveitar o delicioso chocolate belga. Skinny Bob. A maioria dos encontros falsos com alienígenas envolve fotos distantes e granuladas de naves espaciais. Isso porque seria preciso muito dinheiro, tempo e habilidade para falsificar convincentemente um alienígena de perto. E é exatamente isso que torna Skinny Bob um enigma. Não é o meu irmão mais novo. É supostamente um alienígena. Deixa eu explicar. Em 2011, um usuário do Reddit chamado Ivan postou um vídeo surpreendente no site, alegando que foi gravado pela KGB. Esse é o Skinny Bob. Caramba, eu não sei vocês, mas eu tô bem arrepiado. O que exatamente a gente tá vendo aqui? Esse negócio é real? Porque parece, né? De acordo com Ivan, o alienígena estava em uma missão diplomática do sistema estelar Zeta Reticuli e havia sido enviado para abordar assuntos de interesse mútuo. O que exatamente eram esses assuntos não foi divulgado, mas supostamente o que você tá vendo é um trecho de uma entrevista com o ser. O especialista em efeitos visuais Randy Sharp, que trabalhou em filmes como Eu Sou a Lenda e Watchmen, analisou as imagens e deu um depoimento surpreendente. Segundo ele, se fosse uma falsificação, teria realmente testado a tecnologia disponível em 2011 e exigido alguém com um nível insano de conhecimento e habilidade para fazê-lo. Além disso, teria custado os olhos da cara, algo em torno de $250 mil. Portanto, dado que ninguém jamais reivindicou propriedade do vídeo ou tentou lucrar com ele, uma brincadeira tão cara parece sem sentido. Então, é real? Quem sabe? Acho que a gente deve ficar de olho para ver se o Skinny Bob aparece em mais algum filme. Se bem que já passou mais de uma década, né? Então talvez ele esteja um pouquinho diferente hoje. As luzes de Phoenix. A gente já viu alguns avistamentos de OVNIs amplamente observados, mas nada se compara ao número impressionante de pessoas que relataram ver o que ficou conhecido como as luzes de Phoenix. As luzes de Phoenix foram dois eventos que ocorreram na noite de 13 de março de 1997, nos céus acima de Nevada e Arizona. O primeiro evento começou por volta das 19h30, quando uma testemunha em Henderson, no estado de Nevada, relatou ver uma variedade de orbes brilhantes no céu. A partir daí, eles se deslocaram lentamente pelas fronteiras estaduais até Phoenix, no Arizona, uma jornada de quase 483 quilômetros que foi vista por milhares de pessoas, incluindo o ator Kurt Russell. As luzes formavam a figura de um V, com alguns observadores alegando que podiam ver vagamente a própria nave através das nuvens. Em seguida, passaram sobre a cidade e desapareceram sem deixar rastro. Como assim? E fica mais estranho. Por volta das 22 horas, muitas pessoas em Phoenix também relataram ver uma fileira separada de luzes, que brilhavam pairando no céu. Segundo o autor e renomado cético de OVNIs Robert Schaefer, essas luzes na verdade se originaram de dois exercícios de treinamento separados da Força Aérea dos Estados Unidos com jatos A-10. Um exercício consistia nos aviões voando em formação triangular e outro disparando sinalizadores. Que balde de água fria, mas faz sentido. Caso encerrado, certo? Errado. Em 2007, o ex-governador do Arizona e testemunha John Fife Symington III se manifestou para falar sobre as luzes. Como piloto, ele afirmou conhecer todas as aeronaves imagináveis, e o que quer que tenha visto naquela noite não era algo que ele reconhecesse. Insatisfeito em apenas desacreditar a explicação oficial, ele também expressou seu apoio para que o governo investigasse mais a fundo, mas até hoje a gente ainda não tem uma resposta sólida. Então acho que por enquanto a situação ainda vai ficar no ar. Me desculpa. Oumuamua. Não é irritante quando você recebe visitas não convidadas? Bom, em 2017, o nosso sistema solar recebeu uma das visitas não convidadas mais misteriosas imagináveis. Um objeto vermelho misterioso, com cerca de 91 a 914 metros de comprimento, foi observado se movendo além do Sol. O visitante foi apelidado de Oumuamua pelos cientistas, uma palavra havaiana que significa um mensageiro de longe chegando primeiro. Adequado, porque certamente veio de longe e foi o primeiro objeto do seu tipo que a gente já viu. Naturalmente, a sua aparição repentina foi muito emocionante para os astrônomos, mas também foi perturbadora. Afinal, que diabos era esse troço? Tinha formato de charuto e viajava a velocidades impressionantes de até 89 km por segundo. Surpreendentes 54,6 km por segundo mais rápido do que a velocidade média de um cometa. Mas ao contrário dos cometas, ele não tinha uma cauda visível de poeira espacial atrás dele. O estranho objeto atravessou o nosso sistema solar por 11 dias e depois partiu
novamente para nunca mais retornar, cada vez mais curioso. Como você deve ter imaginado, muitos foram rápidos em gritar que era um alien. E dá pra entender, né? Parece desafiar toda a explicação. Dito isso, as pessoas tentaram explicar. Alguns acreditam que a Oumuamua era um bloco de hidrogênio sólido, enquanto outros têm certeza de que era um cometa no fim das contas, só que com propriedades estranhas e misteriosas. Os cientistas dizem que era um pouco dos dois. Um cometa cheio de gelo de hidrogênio. Lembra o quão mais rápido ele era do que os cometas normais? Bom, os experts da NASA acreditam que quando ele passou pelo nosso Sol, o calor liberou o hidrogênio do cometa, causando o aumento da velocidade. Eles também dizem que não havia cauda porque o hidrogênio não tem um impulso para puxar poeira espacial atrás de si. Mas o que você acha? A Oumuamua era mesmo apenas uma grande rocha espacial? Ou tem algo aí sendo escondido? Eu quero ler as suas teorias nos comentários. A foto de Kelvin. Sejamos honestos, fotos de OVNIs quase sempre parecem ter sido tiradas com uma torradeira, ou são super borradas ou nem se parecem com OVNIs. Com isso em mente, eu gostaria de apresentar algo absolutamente incrível, uma foto de um OVNI que realmente parece ter sido tirada usando uma câmera funcional. Uau! Bom, brincadeiras à parte, essa é a foto de Kelvin, amplamente conhecida como a imagem mais clara de um OVNI já tirada, capturada na Escócia por 2 jovens chefes em 1990. A incrível imagem mostra um objeto estranho em forma de diamante, voando na frente de um avião convencional. Os 2 chefes a enviaram para um jornal, mas em vez de publicá-la, o jornal passou a imagem para o Ministério da Defesa britânico, onde ela desapareceu por longos 30 anos. Então, em 2020, o jornalista acadêmico britânico David Clarke finalmente a buscou, depois de ouvir falar pela primeira vez da história em 2009, mas sem a evidência fotográfica em si, ela chamou a atenção dele desde então, até que ele localizou um ex-oficial da Royal Air Force que havia guardado uma cópia dela. Aparentemente, o oficial aposentado estava esperando que alguém ligasse para ele e falasse sobre isso há anos. Então, estava mais do que disposto a compartilhar a foto. E ao contrário de muitos outros avistamentos de OVNIs, esse não pode ser facilmente desacreditado. Andrew Robinson, professor sênior de fotografia na Sheffield Hallam University, analisou a foto e concluiu que seja lá o que for o objeto, ele está definitivamente na frente da câmera. Portanto, não há truques de edição aqui. O oficial da Royal Air Force que aguardou também disse que quando a foto foi enviada, as testemunhas afirmaram que a nave não fazia absolutamente nenhum barulho. Muito estranho. Mas quem são as testemunhas a gente não sabe. Embora os nomes e a foto original devessem ter sido divulgados em 2021, as autoridades britânicas se recusaram a fazê-lo até 2076, alegando preocupações com a privacidade. Muito suspeito, não? O que você acha? Me conta nos comentários. A Batalha de Los Angeles. Lembra dos Foo Fighters que eu mencionei antes? Sabe, aquelas luzes estranhas que seguiam os pilotos durante a Segunda Guerra Mundial? Bom, essa não foi a única vez que os alienígenas supostamente desceram para nos investigar durante uma guerra. Houve também a Batalha de Los Angeles. Pouco depois de entrar na guerra, os Estados Unidos ainda estavam se recuperando do ataque japonês à sua base naval em Pearl Harbor. O país estava em alerta máximo, se preparando para a possibilidade de outro ataque em solo americano. Então, quando sirenes de alerta aéreo soaram no condado de Los Angeles, em uma noite de fevereiro de 1942, as tropas correram desesperadamente para as armas antiaéreas e começaram a atirar. Em pouco tempo, o céu estava cheio de fumaça, estilhaços e fogo, em uma barragem defensiva que durou mais de 1 hora. E então veio o silêncio. Mas ao amanhecer, os soldados perceberam algo muito peculiar. Parecia que não havia inimigo algum. Absolutamente nada tinha sido derrubado. Então, o que aconteceu? Bem, algumas testemunhas afirmaram ter visto uma única nave em forma de balão no céu naquela noite, algo que os ufólogos insistem ser evidência de atividade extraterrestre. Uma foto agora icônica, mostrando inúmeras luzes de busca focadas em um objeto desconhecido, serviu como combustível para o fogo. Poderia haver algo alienígena em meio a toda aquela luz brilhante? Bom, possivelmente. Mas descobriu-se que a imagem original foi fortemente editada antes de ser publicada nos jornais para que fosse mais clara para ver em impressão preto e branco. Além disso, a Força Aérea dos Estados Unidos concluiu que uma série de balões meteorológicos foi lançada sobre Los Angeles na época, o que provavelmente começou o susto. Então, nada de alienígenas dessa vez, embora sempre haja a chance de ser um encobrimento. O incidente do OVNI turco. Muitos avistamentos de OVNIs são casos altamente divulgados que inspiraram debates acalorados ao longo dos anos, mas temos os muito menos conhecidos, como o incidente do OVNI turco. Entre 2007 e 2009, 12 testemunhas diferentes se apresentaram alegando ter visto uma estranha nave metálica nos céus ao largo da costa noroeste da Turquia. Mas não precisamos apenas acreditar nas palavras deles. Muitos deles fizeram imagens.
Tá tremido pra caramba, mas se a gente ampliar bastante pra ver essa coisa mais de perto, dá pra ver definitivamente duas figuras se movendo lá dentro. As autoridades tentaram rapidamente descartar os avistamentos como algum tipo de farsa elaborada, mas isso se provou ser muito difícil de fazer. Na verdade, depois que algumas imagens chocantes foram analisadas por 2 conselhos patrocinados pelo Estado, eles não encontraram nada. Na verdade, foram forçados a concluir que era genuíno. Isso não quer dizer que eles definitivamente acreditavam que eram alienígenas, mas concluíram que o clipe não foi editado e que o veículo não estava em conformidade com nenhuma aeronave humana conhecida. Santo Deus, honestamente eu fico chocado que essa história não tenha mais exposição. Praticamente dá pra ver os 2 pilotos lá dentro discutindo se deveriam pedir direções. Antônio abduzido. Era uma noite comum em outubro de 1957. Em um esforço para evitar o calor intenso durante o dia, Antônio Vilas Boas, um brasileiro de 23 anos, decidiu trabalhar nos campos da sua fazenda à noite. De repente, ele foi distraído do seu trabalho por uma estrela vermelha sinistra que apareceu no céu escuro, e ela cresceu cada vez mais, até ele perceber que estava vindo na direção dele. Antônio assistiu horrorizado, enquanto a estrela se revelava ser uma espécie de nave espacial alienígena que se preparava para pousar. Então ele saiu de lá depressa, ou pelo menos tentou, porque o seu trator não ligava. Então ele foi forçado a fugir a pé pelos campos. Mas algo estava perseguindo, e seja lá o que fosse, era rápido demais. Antônio gritou quando foi derrubado por várias criaturas humanoides que o dominaram e o arrastaram para a nave. Quando estava a bordo, ele foi colocado nu e coberto por um gel estranho. Então as criaturas tiraram uma amostra de sangue do seu queixo e o deixaram sozinho em uma sala trancada cheia de gás nocivo, o que o fez se sentir seriamente debilitado. Enquanto ele estava lá nu, pegajoso e se sentindo doente em uma nave espacial alienígena, provavelmente achou que sua noite não poderia ficar mais estranha, mas ele estava errado. De repente, uma alienígena nua entrou na sala e o seduziu. Sim, uma coisa levou a outra e Antônio acabou fazendo travessuras com a gatinha alien. Então, depois de completar sua tarefa, ele fez um passeio rápido pela nave antes de ser deixado de volta em casa. Ok, então, isso não foi um sonho delirante que eu tive na noite passada. Supostamente é um relato verdadeiro, conforme contado pelo Antônio. Tenho certeza de que você tá bastante desconfiado da história dele, assim como a maioria tava quando ele a divulgou pela primeira vez. Mas espera só, Antônio foi examinado por um profissional de saúde pouco depois do suposto incidente e foi diagnosticado com doença por radiação. Eu não tô dizendo que isso significa que a história maluca dele é verdade, mas eu tô tendo dificuldade em entender de que outra forma ele poderia ter sido afetado por radiação. De qualquer forma, o nosso fazendeiro espacial manteve a história pelo resto da vida, até falecer em 1991. Será que o velho Antônio foi realmente vítima de abdução alienígena? Ou tudo não passou de uma estratégia para chamar atenção? Agora que ele se foi, parece que a gente nunca vai saber. O enigma do Baikal. O Lago Baikal. Esse corpo d'água russo é o lago mais antigo e profundo do mundo, com uma profundidade máxima impressionante de cerca de 1.645 metros. Isso significa que 2 modelos em escala real do prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa, poderiam caber lá dentro empilhados. Impressionante. Então, naturalmente, o lago inspirou inúmeras lendas, e foi palco de muita atividade alienígena. Muitas pessoas ao longo dos anos relatam ver luzes estranhas, naves e até figuras misteriosas rondando suas margens. Em 2009, Sergei Konechnik e seu filho saíram para assistir ao pôr do sol sobre as águas. Para o espanto deles, viram 2 orbes brilhantes estranhos emergirem do lago e começarem a flutuar acima dele. Felizmente, Sergei conseguiu tirar uma foto dessas luzes sombrias antes que desaparecessem sob as profundezas turvas. Então, seja lá o que tenham visto, era definitivamente real. Mas as visões não ocorrem apenas ao redor do lago, também acontecem dentro dele. Em 1982, uma equipe de mergulhadores militares russos teria encontrado um grupo de criaturas humanoides anormalmente altas, que nadavam a 48 metros abaixo da superfície do Baikal. O grupo tentou subjugar e capturar uma dessas criaturas, mas acabou sendo expulso por elas da água com força. Agora, se você subir muito rapidamente durante o mergulho, vai sofrer da doença de descompressão, uma condição potencialmente fatal causada pela rápida mudança de pressão. Certamente, vários dos mergulhadores faleceram logo após emergirem. Caramba, esses aliens não parecem lá muito amigáveis. Claro que essa história pode ser inventada, mas quando combinada com a foto de Sergei e as inúmeras outras histórias em torno do lago, não dá pra deixar de pensar que algo deve estar acontecendo por lá. Homens de Preto.
Eu tenho certeza de que você no mínimo já ouviu falar nos filmes MIB Homens de Preto. Tirando esse terrível spin-off, eles são muito divertidos. Mas você sabia que eles são baseados em um fenômeno da vida real, que é aterrorizante? Quando as pessoas relatam atividade extraterrestre, às vezes recebem a visita dos MIB da vida real. Só que eles não têm o Will Smith batendo na sua porta. Homens assustadores inteiramente vestidos de preto supostamente rastrearam testemunhas e as intimidaram ao silêncio, ou em algumas histórias simplesmente as fizeram desaparecer. Talvez fazer esse vídeo não tenha sido uma ideia muito boa. Uma história particularmente estranha aconteceu em 2009 e foi capturada em vídeo. Aqui você pode ver dois intrusos insidiosos em um hotel em Ontário, no Canadá. Dois homens bizarros vestidos de preto entram no saguão. Eles não tinham sobrancelhas ou cílios. Pareciam estar usando perucas sob os chapéus e eram idênticos na aparência. Então, segundo testemunhas, a dupla começou a interrogar o recepcionista para falar com o gerente Shane Sovar. Quando o recepcionista disse a eles que Shane não estava trabalhando, eles não acreditaram nele e começaram a mexer como se fossem donos do lugar. Seja lá o que estivessem procurando, parece que não encontraram. Até que os estranhos desapareceram sem deixar rastros e nunca mais foram ouvidos. Mas antes de qualquer coisa, por que eles estavam lá? Bom, Shane havia relatado ter visto um grande OVNI triangular acima das cataratas do Niágara no ano anterior. Ele meio que tinha esquecido do incidente, mas parece que nem todo mundo esqueceu. Arrepiante, né? A maioria dos ufólogos acredita que os homens de preto são agentes do governo encarregados de suprimir notícias sobre avistamentos de alienígenas. Mas e se for mais do que isso? Sem cabelos, com aparências idênticas, se esses caras forem alienígenas eles mesmos, não seria do seu interesse manter a sua existência em segredo para que possam continuar fazendo, bom, seja lá o que eles queiram fazer? Cara, eu só sei que eu já consigo ver dois caras de terno preto se aproximando da minha porta em breve. Acho que é evidência de alienígena suficiente para um único dia. O que você acha de todos esses avistamentos? Você acha que as evidências apresentadas nesse vídeo são verdadeiras? Ou tá esperando outra foto de alta qualidade de um OVNI antes de se decidir? Me conta nos comentários aí embaixo e eu espero te ver no próximo vídeo, antes que você seja abduzido por um disco voador. Obrigado por assistir.